Olá, meu povo, como vocês estão do lado daí? Olha onde eu estou, nesse estúdio maravilhoso. Um dos motivos de eu não ter aparecido aqui antes foi porque a gente estava construindo tudo isso aqui para realmente trazer ainda mais aulas legais e incríveis aqui. Eu tô me acostumando com essas câmeras maravilhosas da Júlia Batista aqui. Eu tô assim, ó, vou respirar fundo aqui, pegar um pouquinho de inspiração dela, da maravilhosa. Então, vou voltar, né, com as nossas aulas do canal, hoje falando sobre contribuição em atraso, um assunto muito, muito pedido, que gera realmente muitas dúvidas, então a gente vai falar aí de uma forma bem prática, vocês entendam de vez sobre contribuição em atraso. Vou passar aqui, eu tô me acostumando, gente, vocês tenham paciência comigo, que eu tô me acostumando com essas tecnologias maravilhosas aí que a gente tem. Deixa eu trocar aqui, deixa eu me lembrar como é que é. Aí, para quem não me conhece, está chegando no canal agora, gente, eu sou a Priscila Severo, sou advogada, mestre em Direito, atuo há mais de 13 anos com o direito previdenciário, exclusivamente nessa área, sou uma apaixonada por essa área. Sou também professora, né, especialista em planejamento previdenciário, idealizadora do curso DPC, do Planejamento até a Concessão Almejada, e cofundadora da Intelprev, uma ferramenta de IA, inteligência artificial, que faz, né, desenvolvida especialmente para análise de CNIS. Então, depois eu falo mais um pouquinho sobre ela, que vocês vão amar, quem ainda não está testando, mas tem muita gente aí que já está dominando essa ferramenta maravilhosa. Deixa eu trocar aqui para a tela, que vai ficar um pouquinho melhor. Aí, acho que deixa eu colocar eu um pouquinho para baixo. Aqui, ó. Acho que assim fica bom. Deixa eu me aproximar aqui, então. Vocês, né? Vocês estão vendo, eu estou fazendo aqui no ao vivo, praticamente, testando junto com vocês. Vamos falar, então, de pagamento em atraso, gente. O que a gente tem que pensar quando a gente está falando sobre pagamento em atraso, tá? A primeira coisa que a gente precisa separar é que existem segurados em que a gente precisa se atentar a isso, e segurados que têm, né, que possuem a presunção de recolhimento, então que a gente precisa se preocupar com isso. Mas então, quando a gente vai precisar se preocupar com isso? Quando a gente observar um CNIS em que a gente tenha um segurado facultativo ou um segurado contribuinte individual. E daí a gente vai ver que a própria estrutura do CNIS, gente, muda. Depois eu mostro para vocês. Mas nesses tipos de segurado, vocês vão ver que vai ter a contribuição, a data de pagamento, que é justamente para saber se ele pagou em dia ou não, né? Porque a gente sabe que a guia GPS tem data de validade. Então, se o segurado pagou em atraso ou pagou em dia, adiantado, enfim, ali vai constar a data do pagamento certinho. Então, por isso que a gente precisa se atentar a isso. E nos outros segurados, por exemplo, o segurado empregado, a gente vai ver que vai ter a competência e direto a remuneração. Então, não tem data de pagamento. Isso quer dizer justamente que ele tem a presunção de recolhimento. Então, não é responsabilidade desse segurado fazer o recolhimento, é da empresa, por isso que não é a nossa. A gente não precisa se atentar a isso em relação a esses outros segurados. Mas segurado contribuinte individual e facultativo, vocês vão ver que vai ter a data de pagamento ali, então é quando a gente realmente precisa se atentar e olhar isso, tá? Então, deixei aqui na tela para vocês. Vamos já analisar juntos uma situação prática de um CNIS. Aqui que eu estava falando para vocês, ó, quando é contribuinte individual, e de novo, é o contribuinte individual que presta serviço para um outro CPF. Então, é um autônomo, né? Que vai lá, prestou um serviço para uma outra pessoa. A responsabilidade de recolhimento da guia GPS é dele. Ele foi lá e prestou o serviço, ele tem que recolher de acordo com a sua remuneração naquele mês. Então, por isso que vai constar a data de pagamento. Se vocês observarem, existem contribuintes individuais que prestam serviço a uma empresa. E aí é diferente. A própria estrutura do CNIS, quem já assistiu algumas aulas aqui no canal, eu mostro essa diferença. Então, a própria estrutura do CNIS vai mudar. Não vai trazer data de pagamento, porque a partir de abril de 2003, a presunção de recolhimento, então, é da empresa. É a empresa a empresa que contratou esse contribuinte individual vai lá e vai fazer, reter os 11% desse contribuinte individual e fazer o devido recolhimento para o INSS. Nesse caso do autônomo, a responsabilidade é dele. Ele prestou o serviço, ele tem que fazer esse recolhimento e por isso que vai constar aqui, tá, gente? Data de pagamento. E aí, quando a gente se deparar com o CNIS, que consta isso, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, nesse caso, se atentem-se a uma situação. Aqui consta contribuinte individual, mas
Tá apresentando para você, tá? Aqui consta contribuinte individual, mas a gente logo percebe pelo próprio indicador que se trata de um contribuinte individual MEI. O MEI não deixa de ser um contribuinte individual, tá, gente? Então, aqui a gente vai se deparar com isso. E por que é importante? Porque o MEI, a data de vencimento da guia DAS do MEI é dia 20 de cada mês, dia 20 do mês subsequente àquele mês que ele está pagando, tá, gente? Então, aqui a gente tem que cuidar que a gente pode observar que esteja até dia 20, porque nos demais contribuintes individuais ou dos segurados facultativos, a guia vence no dia 15, né? Até o dia 15, podendo ser prorrogado aí se for um caso de um final de semana, né? Um dia não útil ou um feriado. Mas no MEI é até dia 20, né? Porque vocês podem olhar aqui e verem que e entenderem que estão todas em atraso. Não, na verdade é MEI. Então, por isso que eu já trouxe essa para a gente já também fazer essa diferenciação. Então, aqui, o que a gente tem que pesquisar? Esse aqui é o primeiro recolhimento que essa segurada, se eu não me engano, era uma mulher, teve como contribuinte individual, seja MEI ou seja um contribuinte individual normal. Foi a primeira vez que ela recolheu as guias dela, tá, gente? Nesse caso, a gente precisa procurar o primeiro recolhimento em dia. Se, por exemplo, essa primeira competência tivesse em atraso, a segunda tivesse em atraso, a terceira, a gente teria que procurar a primeira em dia, para a gente saber que a partir dessa primeira em dia é quando vai iniciar o prazo de carência. Então, eu vi que a primeira, 1/12, já foi paga em dia. Ó, vocês vejam, tá dia 16, mas a gente sabe que MEI vence até dia 20. Então, 1 de 2012 está pago em dia. Beleza, a partir daqui inicia o prazo de carência. Essa competência vai computar para termo de contribuição e para carência, normalmente, tá? Se a gente olhar 2 de 2012, também está pago em dia. Até deixa eu trocar aqui a tela para mostrar para vocês. Para ficar melhor para vocês observarem. Deixa eu botar aqui eu para cima. Aqui, ó, melhor, né? Então, a gente viu que 1 de 2012 foi pago em dia. Todas as seguintes aqui, até uma parte, até 6 de 2012 aqui. Deixa eu botar aqui, ó. 6 de 2012. Até aqui, todas essas foram pagas em dia. Então, a 2 de 2012 foi pago em 20 de março de 2012. A 3 foi pago em 20 de abril. A 4 foi pago em 21 de maio. Aqui a gente procura, como está depois do dia 20, a gente tem que pesquisar se por acaso o dia 20 não caiu no final de semana, um feriado, e pode se prorrogar até o dia 21, tranquilamente, tá? O maio foi pago 20 do 6, o junho 20 do 7, o julho 2 do 1 do 14. Aqui começou a ser pago em atraso, tá, gente? E aí a gente tem que cuidar em relação a isso. Bom, o que a gente precisa pensar? Prof, todos os recolhimentos pagos em atraso vão ser desconsiderados? Não. Vão ser considerados os pagamentos em atrasos que forem pagos dentro da qualidade segurada. Calma que eu vou explicar para vocês. Então, o que a gente viu aqui? Bom, 7 de 12 foi pago 2 do 1 do 14. Automaticamente a gente viu que foi pago em atraso. E aí vocês podem olhar uma por uma se todas essas próximas são pagas em atrasos também, ou se seria só essa. Nesse caso, todas as próximas, até 1 de 13 aqui, até 1 de 13, na verdade, o 2 de 13 já está pago em dia de novo. Mas até 1 de 13 foram pagas em atraso também. Então, o que a gente tem em relação a isso? Na verdade, o 2 também, né, gente? Botei aqui, ó, o 2 também tá. Deixa eu até editar aqui. Depois eu edito para vocês aqui no material, mas o 2, na verdade, deveria ter sido pago em 3 de 2013, né? Foi pago em 14 também. Então, eu vou acrescentar aqui para vocês que o 2 também está pago em atraso. Mas, em relação ao conteúdo, isso não vai mudar nada, porque eu quero mostrar para vocês quando considerar e quando não considerar. Então, considerem que apenas 1 de 2012 a 6 de 2012 está pago em dia. Todas as demais estão pagas em atraso. O que a gente precisa considerar em relação a isso? A gente precisa descobrir se esse atraso, se essa data de pagamento foi paga depois da perda da qualidade segurada ou não. Se foi pago dentro da qualidade segurada, já vou explicar para vocês, a gente vai poder computar todas essas contribuições para carência, mesmo que pagas em atraso. Agora, se foi paga depois da perda da qualidade segurada, que já está mostrando, né? Já estou mostrando para vocês que foi, mas o que isso quer dizer? Que todas essas competências aqui não serão consideradas para carência, porque foram pagas depois da qualidade segurada. Inclusive, eu vou mostrar para vocês uma situação que muita gente tem dúvida em relação a isso, tá? Mas o que eu preciso entender? Então, prof, o que é a qualidade segurada? Como que eu sei? O que eu tenho que pegar? A última paga em dia foi 6 de 2012, vocês concordam? 6 de 2012, ele pagou em 20 de 7 de 2012. Se era um contribuinte individual, ele tem, né, gente, 12 meses mínimos de proteção no INSS. O que isso quer dizer? O que é a qualidade segurada, né? Vamos voltar lá nos conceitos que, inclusive, eu recomendo
que vocês assistam às aulas anteriores para entender melhor isso. Mas a qualidade de segurado é para que o segurado, por exemplo, ele vinha pagando a Previdência e aí ele parou de pagar em algum determinado mês. Para que não perca a qualidade de segurado, né? Perca essa proteção. No outro mês, no outro dia seguinte a ter parado as contribuições, a lei determina que ele tem um período de manutenção de qualidade de segurado. Então, é justamente isso. No caso dos contribuintes individuais, eles têm, no mínimo, 12 meses de proteção depois que eles pararem de contribuir. Então, essa segurada, ela parou de contribuir em dia, né, gente? 6 de 2012. Ela tem, no mínimo, 12 meses de proteção a partir dessa data ali. Então, ela fica segurada, né? Ela ficou segurada. Ela poderia, nesse meio do caminho, ter pedido um auxílio-doença, por exemplo, se ela, mesmo não estando contribuindo, porque ela estava nesse período de manutenção, que é justamente uma proteção mínima que a lei dá aí quando a pessoa para de contribuir, né? Então, ela ficou com essa manutenção da qualidade segurada por 12 meses. Então, ela ficou dia 6 de 2012 até 6 de 2013. Aí, o que a gente precisa cuidar? Bom, se ela ficou esse 1 ano de proteção, a gente precisa olhar se esses pagamentos em atraso foram pagos dentro desse 1 ano de proteção, dentro desse 1 ano de qualidade segurada. Então, o que importa aqui? É uma dúvida muito comum que depois eu vou falar para vocês. Importa a data de pagamento. A data de pagamento, vocês observem que em todas essas, né, na verdade, essa pessoa, essa segurada, né, fez uma guia e pagou todas essas contribuições em atraso. Só que ela pagou em 2 de janeiro de 2014. E a manutenção de qualidade segurada era 6 de 2013. Então, todas esses pagamentos em 2 de 1 de 2014 estão fora da qualidade segurada. Logo, eles não vão computar para carência, tá, gente? Porque foram pagos após a perda da qualidade segurada, que ocorreu aqui em 6 de 2013. Ela deveria ter pago para buscar de volta o 7 de 2013, que venceu, né? A guia venceu no dia 15 de agosto de 2013, que ela não pagou, ela pagou tudo 2 de 1 de 2014. Então, a gente já sabe que todas essas competências aqui não computarão para carência. E a gente precisa observar, gente, realmente a data de pagamento. Então, é muito simples, assim, observem que a última em dia, né, para fins de carência, vocês observem sempre a primeira em dia, para a gente ver quando que vai começar. Se, por exemplo, ela tivesse pago tudo isso fora da qualidade de segurado, né, nenhuma em dia, nenhuma dessas computariam. Inclusive, o INSS poderia questionar a atividade para ver se computaria para tempo de contribuição, mas para carência seria certo que não computaria, tá, gente? Mas nesse caso, parte dessas, ela pagou em dia. Então, essas em dia, a gente vai colocando um verdinho, né? Quando eu faço análise de CNIS, eu sempre vou colocando um a um para saber, né? E depois eu mostro para vocês um macete aí que vai ajudar muito no tempo, né, de análise de CNIS para vocês. Mas eu vou procurando todas que foram pagas em dia. E aí, as que estão aí atrás, eu preciso observar se a data de pagamento foi depois ou, né, antes da perda da qualidade segurada, para saber se eu posso computar essas competências como carência ou não, tá? Vou mostrar mais um caso aqui para vocês, olhem só. Nesse caso, é isso que eu falei para vocês, para deixar bem claro. Nesse caso, a primeira é outro CNIS, tá, gente? Só para deixar claro. A primeira competência, 6 de 2023, já foi paga em atraso. O que a gente tem em relação a isso que eu falei para vocês? A primeira coisa é observar qual foi a primeira pagamento, né, em dia. Nesse caso, a primeira foi paga em atraso. Bom, essa a gente sabe que não vai computar para carência. A segunda foi paga em dia. Então, essa é a primeira paga em dia. Beleza. E aí, a gente observa outras uma a um, né? Tem algumas pagas em atraso, deixa eu ver. 8 de 2013 foi pago em 11 de 2020. Opa, 8 de 2023 foi pago em 11 de 2024. Então, tá em dia. 9 de 2023 em 10 de 2023 tá em dia. 10 tá em dia. 11 tá em dia. 12 tá em dia. E 1 de 2024 foi pago dia 19 de 2 de 2024. Essa aqui está em atraso. Bom, o que a gente vai... De novo, vamos voltar. Prof, se está em atraso, automaticamente eu desconsidero? Não. O que eu preciso fazer? Eu preciso saber se o pagamento, se a data de pagamento dessa que foi paga em atraso, a gente já identificou que foi pago em atraso, se a data de pagamento está dentro da qualidade segurada ou se foi depois de perder a qualidade segurada. Então, a gente volta e vocês podem fazer isso aqui manualmente, mas depois vocês vão ver que com a prática isso vai ficando muito mais simples, tá, gente? Então, a gente volta aqui e vai ver. Bom,
O atraso foi muito pouco, né? Foram diazinhos de atraso. Então, a gente automaticamente já sabe que, como ela pagou até dezembro de 2023, ela pagou em dia, ela teria, né, olhando assim a qualidade segurada, ela teria até 12 de 2024 essa proteção mínima de manutenção da qualidade segurada. Ela pagou em 2 de 24, então tá super dentro da qualidade segurada. Foram dias de atraso. Mas é importante vocês verem, porque realmente há casos em que vai ser após e há casos que vai ser antes. Então, aqui eu coloquei que tá vermelho porque tá pago em atraso, mas eu coloquei o verdinho de que vai computar, porque o atraso ele foi dentro da qualidade segurada, então ela não vai ser prejudicada em relação a isso. E aí depois a gente vai vendo se tem mais aqui, na mesma lógica, né? A gente vai vendo se tá pago em atraso, se o atraso foi depois da perda da qualidade segurada. E aí vocês podem olhar, gente, aqui, olha só que legal. Deixa eu aproximar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ah, meu Deus, troquei a tela. Aí, não. Aqui, ó. Pera aí que não. Pera aí que eu troquei a tela. Deixa eu diminuir. Vamos voltar. Ai, gente, troquei aqui. Não. Olha aqui. Volta. Voltou. Voltou tudo, gente. Voltamos. O que eu queria mostrar para vocês? Gente, isso aqui foi uma análise que a nossa inteligência artificial fez, a Intelprev. Olha só a forma que a IA, né, a Intelprev, analisou esse CNIS. E por que é muito legal, gente, essa IA, tá? Quem ainda não conhece, eu sei que tem muita gente aqui que já aderiu e já tá testando e adorando muito, que eu tô recebendo muitos feedbacks positivos. O que a IA fez? Eu coloquei esse CNIS dentro da ferramenta, é muito simples, é só arrastar em questão de 30, 40, 50 segundinhos, né? Depende do tamanho do CNIS e o número de sequências que cada CNIS tem. A IA foi analisando sequência a sequência. E nessa sequência aqui, vejam a análise que fez, gente. E não é uma análise qualquer, olhem só. Fez a descrição da sequência, né? Então, que se trata de um contribuinte individual que pagou de junho de 23 a fevereiro de 25, como contribuinte individual. E aí, o parecer que a gente fala aqui é um parecer sugestivo, né? Para vocês botarem no parecer de consulta de vocês, no parecer de planejamento. A gente faz muito aqui no escritório nesse formato, por isso que a gente desenvolveu que a IA fizesse nesse formato também. Então, a própria IA descreveu assim: ó, a competência 6 de 23 foi recolhida em atraso. E por ser a primeira desta categoria, será computada apenas para tempo de contribuição, não sendo válida para carência. As demais competências, incluindo a de 1 de 24, que está em atraso, que também foi paga em atraso, eu me repeti e a IA já estava falando, poderão ser validadas para tempo de contribuição e carência, pois foram quitadas dentro do período de manutenção da qualidade segurada, iniciando por um recolhimento em dia na mesma categoria. Então, o que a IA identificou? Exatamente isso que eu falei para vocês. Ela identificou que a primeira foi em atraso, e como não tinha outra em atraso, ela não tinha outros recolhimentos dentro do CNIS antes dessa sequência como contribuinte individual, então realmente foi a primeira vez que ela contribuiu como contribuinte individual nessa categoria. A primeira em atraso está em atraso, realmente. Ela identificou que, né, depois disso, tem algumas em dia, e logo essa que está em atraso, que é 1 de 24, mesmo que esteja em atraso, foi paga dentro da qualidade segurada, então será computada normalmente. E ainda, né, complementos. Recolhimentos foram realizados na alíquota de 20%, sendo válidos para todos os benefícios. Já está muito bom, mas a gente ainda, né, na IA, a gente desenvolveu essa IA justamente para que fosse um braço, né, uma extensão cognitiva para vocês. Ela ainda traz a justificativa, ou seja, o fundamento legal por trás disso. Eu fui olhar se meu microfone tá ligado, que no vídeo não aparece, mas aqui é tanta luz maravilhosa, né? Gente, olha só, isso aqui é para vocês verificarem, não, é por isso. E aí vocês vão sempre conferindo, gente, porque nenhuma inteligência artificial substitui os advogados, nenhuma. Vocês têm que conferir, é realmente para trazer um suporte para os advogados, para ir mais rápido, para identificar coisas, inclusive para quem está começando e nem sabe por onde começar na leitura, para saber, né, onde começar realmente para dar um norte. E aqui, essa justificativa é justamente, a gente pensou em fazer ela justamente por causa disso. Olhem só. A primeira contribuição do contribuinte individual paga em atraso não conta para carência, conforme artigo 192, caput, e parágrafo 3º da Instrução Normativa 128. As contribuições subsequentes, mesmo
mesmo pagas em atraso, são válidas se quitadas dentro do período de graça de 12 meses, estabelecido no artigo 13, inciso 2 do Decreto 3048. E ainda complementa aqui, a alíquota de 20% garante direito a todos os benefícios, conforme o artigo 21 da Lei 822. Gente, um sonho, né? Tá muito bom isso aqui, né? Deixa eu até mudar aqui. Não ficou muito bom isso? Ai, é um orgulho, assim, eu leio as análises, e como eu disse, é realmente para trazer um suporte para vocês, tanto para quem ainda está começando e não tem segurança nas análises, e quer um norte para onde ir, quais artigos eu devo ler, né? Quais a instrução normativa, a lei, né, por onde eu caminho em relação ao CNIS, e também otimizar tempo para quem tem muita demanda já, realmente isso ir facilitando, e aí a gente ir trabalhando com realmente aonde a gente mais precisa trabalhar, que a gente não tem como ser substituído, que é atendimento ao cliente, estratégia de escritório. Então, é realmente um suporte para todos os advogados para otimizarem o tempo, porque, gente, quando a gente está falando de análise de CNIS, deixa eu até trocar essa tela aqui para voltar para vocês na tela certa. Mas quando a gente está falando de análise de CNIS, todas as aposentadorias não podem passar sem ter o CNIS analisado. Análise de CNIS, né, no curso no DPC, eu sempre inicio pela análise de CNIS, é o passo 1 de todas das análises de CNIS feitas aqui no escritório. A gente sempre, a primeira coisa para fazer, quando a gente inicia um planejamento, é a análise de CNIS. Então, a gente não tem como passar da análise de CNIS. Então, a IA, né, justamente para otimizar esse tempo, porque é um passo super importante, todos precisam dominar o CNIS, e aí a IA vem para trazer tanto essa otimização de tempo, quanto ser um suporte realmente para quem está iniciando e não sabe nem por onde começar. Ela ajuda a dar um suporte aí para todos os advogados. Então, deixa eu continuar aqui, deixa eu mudar a telinha. Olha lá. E aí, vem uma dúvida que, inclusive, deixa eu só mudar a tela para eu não ficar na frente. Aqui, ó. Deixa eu ver onde eu fico. Aqui, ó. Aqui é melhor, né? Cada tela é uma tela melhor. Aí vem uma dúvida sobre pagamento em atraso, que eu, inclusive, trouxe em outras aulas, mas como essa aqui é focada em pagamento em atraso, achei muito legal a gente fazer de novo e falar junto sobre essa dúvida, porque é uma dúvida de muita gente. Eu já recebi lá no suporte do curso muita dúvida sobre isso. Já foi uma dúvida minha lá atrás, então realmente eu quis trazer isso para vocês fixarem de vez sobre isso, tá, gente? Olha só qual foi a pergunta. Prof, no tempo 1:43, você fala do pagamento em atraso dentro da qualidade segurada. Pergunto, hoje, né? Essa dúvida foi enviada 20 de agosto. Hoje, 20 de agosto de 2025. Eu sempre olho se tá ligado. Tá. Hoje, 20 de agosto de 2025, faço o cálculo de uma competência atrasada. Por exemplo, a de 9 de 2017. Então, ela é há mais de 5 anos. Ok. Considerando que a última competência paga em dia foi 5 de 2017, então a competência 9 de 2017 pertenceria ao período de dentro da qualidade segurada, mas está sendo paga hoje, ok? Considerando que da última competência paga em dia, maio de 2017, até hoje, 20 de agosto de 2025, ele não mais recolheu em dia qualquer competência. Pergunto, essa competência 9 de 17 paga hoje, vai contar para carência? O que eu entendi, né? Eu entendi a dúvida dele, é uma dúvida muito pertinente. O que ele está perguntando, tá, gente? Esse cliente dele tinha um CNIS em que ele viu que tinha recolhimentos, né, até em dia, né? A última recolhimento em dia foi em maio de 2017. Aí, ele queria ver se ele poderia pagar setembro de 2017. Por algum motivo, acredito que ele deveria ter comprovação de que em setembro de 2017 ele realizou alguma atividade, algo assim. Mas ele queria ver se ele poderia pagar setembro de 2017. E aí, qual que é a questão, né, que ele pergunta? Se estaria dentro da qualidade segurado ou não. Por quê? Se a gente for olhar maio de 17, se a gente for olhar a competência, setembro de 2017 está logo depois, alguns mesinhos depois. Então, em tese, estaria dentro da qualidade segurada. Vocês lembram que o segurado ele fica protegido por no mínimo 12 meses, no caso do contribuinte individual, que era o caso? Então, ele quer dizer que se maio de 2017 estava em dia, setembro de 2017 estaria dentro desses 12 meses de manutenção da qualidade segurada. Não está errado isso. Porém, o que eu expliquei para vocês, gente?
A competência maio de 2017, de fato, está dentro dos 12 meses. Mas o que importa quando a gente vai analisar a contribuição em atraso é a data de pagamento. E a data de pagamento seria hoje, agosto de 25. Logo, como ele nunca mais teve contribuições em dia, né? A última foi maio de 2017, não vai, ele já perdeu a qualidade de segurado. Se ele pagar hoje, ele vai pagar depois da perda da qualidade de segurado. Logo, não vai computar para carência, tá, gente? Vocês entenderam que interessante isso? A competência maio, e aí eu volto para essa aula aqui, ó. E daí a gente tem que fazer isso aqui, ó. Deixa eu mudar também a minha carinha de novo. Enfim, mas a gente tem que fazer isso aqui, ó. A competência aqui era, digamos que aqui fosse maio de 17, né, que ele estava falando. Setembro de 2017 estaria aqui, certinho. Estaria dentro da qualidade de segurado a competência, mas quando a gente está falando de pagamento em atraso, a gente precisa saber se a data de pagamento está dentro da qualidade de segurado. E nesse caso, se ele pagaria hoje, né, estaria após a perda da qualidade de segurado, porque ele contribui em maio de 17, aqui, né, vamos pensar que é aqui, ele teria proteção no mínimo 12 meses, então até maio de 2018. Vocês entendem? Então, o pagamento seria depois de maio de 2018, logo após a perda da qualidade segurada. Vejam que interessante. Isso é uma dúvida muito comum, gente. Muito comum mesmo. De novo, vamos seguir aqui com o conteúdo, que é uma coisa muito comum e muito que a galera tem muita dúvida mesmo. E quando a gente fala, parece que é uma coisa assim de outro mundo, retroação da DIC. Não, calma que eu vou explicar para vocês. O que é a retroação da DIC, gente? Quando a gente observa um CNIS aqui, ó, nesse CNIS, vocês vão ver que a competência... É outro CNIS, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas esse cliente, ele pagou junho de 99, tá? Essa é a competência. E ele pagou, né? Ele pagou essa competência em 29 de maio de 2003. Muito depois. Muito depois. Então, ele já tinha perdido a qualidade segurada, tá, gente? O que é isso? O primeiro recolhimento dele, ele fez uma retroação da DIC, que a gente chama de retroação da data de início de contribuição. Aqui eu trouxe o trechinho para vocês. Ocorre quando o contribuinte individual recolhe contribuição relativa a período anterior à sua inscrição. Por que ele pode isso, gente? Porque o contribuinte individual, ele é um segurado obrigatório. Logo, se ele provou que lá, né, eu trabalhei como advogada há um tempo e eu não paguei INSS. Mas eu comprovo que eu era advogada, logo eu deveria ter pago. Se eu comprovo a atividade, que eu era uma contribuinte obrigatória, que é o caso do contribuinte individual, né, do autônomo, eu posso recolher aquela contribuição. Então, foi isso que ele fez, tá? Aí, o que acontece aqui? Vejam só. Quando a gente fala de pagamento em atraso, isso é muito interessante. Tem duas formas de a gente fazer o recolhimento em atraso, basicamente, né? Existem os períodos não decadentes e os períodos decadentes. Os não decadentes são os últimos 5 anos. E daí o próprio segurado pode ir lá no site da Receita Federal, gerar guia e pagar. E existem os períodos decadentes, que são os devidos a mais de 5 anos, que daí tu tem que comprovar a atividade no INSS, o INSS reconhecendo, o próprio INSS gera guia e aí tu paga, e aí tu vai ter computado, salvo exceções que a gente tem aí de portaria, que o INSS não está computando para todas as regras. Mas, enfim, o cenário é esse: períodos decadentes e períodos não decadentes. Os períodos decadentes, eu sempre falo para os alunos, prestem atenção aqui na prof. Períodos decadentes, Priscila, não paguei o último ano, digamos assim. Eu posso ir lá no site da Receita Federal, gerar guia, pagar guia, e aí vai para o CNIS, mais ou menos como foi aqui no caso dele. Não existe, na hora de eu gerar guia, não comprovo atividade nenhuma, mas eu sempre oriento os alunos a cuidarem e explicarem os riscos para os clientes, no sentido de que pode o INSS sim vir a questionar se nessa época o segurado teve atividade ou não. Por quê? Porque ele foi lá sozinho e gerou a guia. E vejam o artigo da IEN, ó. A retroação da DIC consiste na manifestação de interesse do contribuinte individual em recolher contribuição relativa a período anterior à sua inscrição. Será admitida quando restar comprovado o exercício de atividade remunerada no período, sendo o cálculo da contribuição na forma da indenização. Então, o que está dizendo aqui? Será admitido quando restar comprovado o exercício da atividade remunerada. Então, nos períodos decadentes, então aqueles mais antigos, digamos que hoje eu quero pagar um período de 10 anos atrás,
Para eu fazer esse pagamento, eu necessariamente preciso entrar no INSS com pedido, juntar a comprovação de que naquela época que eu quero pagar, eu tinha uma atividade, então declaração de imposto de renda, certidões, digamos, como advogada, eu poderia juntar pagamento da anuidade da OAB, processos em que eu participei, enfim, eu preciso comprovar que eu tinha uma atividade naquela época que eu quero pagar. O INSS vai reconhecer ou não, mas reconhecendo, ele emite a guia e eu pago, e tudo certo, vai computar para tempo de contribuição, se o INSS reconheceu, mas não vai contar para carência, porque é uma retroação da DIC, e como está sendo pago em atraso, após, não tem nenhum pagamento em dia, e voltamos aos conceitos anteriores, não tem nenhum pagamento em dia, automaticamente ele vai ser, não vai computar para carência, vocês concordam? Então, eu vou voltar aqui porque eu estou bem pequenininha aqui para mim, mas eu acho que para a aula está tudo certo. Então, nesse caso de períodos decadentes, é nesse sentido que a gente faz. Agora, os períodos não decadentes, que eu posso sozinha ir lá na Receita fazer a guia, o INSS, ele não vai, naquele momento de gerar a guia, não me pede em prova nem nada, eu gero a guia e pago. Então, eu sempre falo para os alunos cuidarem para orientarem os clientes deles de ter comprovação, porque caso o INSS questione lá na frente, essa comprovação exista para pelo menos validar para tempo de contribuição. Porque nesse caso aqui, gente, observem, nesse caso aqui, 6 de 99, ele pagou em 29 de maio de 2013. O que eu entendo aqui? Que ele pagou dentro dos 5 anos, vocês concordam? 99, 2001, 2002, 2003. Ele pagou no 4º ano. Então, aqui, provavelmente, ele gerou a guia sozinho e pagou. Então, ele não passou por esse crivo do INSS de reconhecer a atividade. Pode, sim, o INSS, nesse momento, pedir que comprove que em 6 de 99 ele realmente teve atividade. Nesse caso, computou normal, mas a gente sempre precisa, gente, orientar os clientes dos riscos. Pode acontecer, como não pode acontecer. Então, entendam isso. Quando vocês gerarem uma guia para o cliente de vocês dos últimos 5 anos, é interessante que tenha comprovação da atividade. Então, juntem as comprovações, porque depois aqui, né, se a gente está pagando agora por uma coisa daqui 15 anos que a gente vai se aposentar, né, que vai cumprir os requisitos, é bom já ir guardando agora, pensando nesse cenário mais cauteloso. Eu sou bem conservadora em relação a isso, eu gosto de orientar os clientes na maior cautela possível, né, eles escolhem se eles querem fazer assim ou não, enfim, né, daí a gente sempre deixa a decisão para os clientes. Mas é nosso dever orientar os riscos em relação a isso, né, então acho que deixando isso para vocês. Então, retroação da DIC é isso, gente, quando eu tinha uma atividade, não paguei em época própria, e agora eu vou pagar isso em atraso. Não tem muito mistério, o nome parece um mistério, né, gente? Mas não tem. Olha aí, falando de Intel Prev, gente. Antes eu dei uma palhinha aqui, mas para quem está iniciando aqui agora no canal a partir dessa aula, primeiro que eu recomendo que assista as anteriores, que estão muito legais e bem separadinhas, assim, de forma bem didática. Mas, falando de Intel Prev, gente, análise inteligente de CNIS com inteligência artificial. É uma análise que eu, com mais 2 sócios engenheiros de tecnologia, fizemos para automatizar a análise de CNIS. E, gente, a gente fez pensando como a gente faz aqui no escritório. Então, tá muito legal mesmo, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Descreve a sequência, dá um parecer sugestivo, traz a justificativa, ou seja, o fundamento legal por trás disso. Então, tá muito legal mesmo. E é muito rápido, as pessoas estão gostando muito. E é muito fácil, assim. Prof, como é que faz? Primeira coisa, arrasta o CNIS aqui. Vocês pegam o CNIS em PDF lá no meu INSS do cliente de vocês. Arrasta aqui, sem ter anotações, assim, próprias, né? Circular textos, assim, nada. Arrasta ele bem cru como ele vem. E pronto. Essa análise aqui sai todinha a sequência. Então, sequência 1 é tal coisa, sequência 2 é tal coisa, sequência 3 é tal coisa. É muito legal e muito fácil, gente. Olha aqui, deixei o QR Code aqui para vocês entrarem na tela. Já tem gente trazendo muitos feedbacks positivos, o que me deixa muito feliz, porque realmente foram meses de trabalho pensando para deixar o mais legal possível. E assim, gente, a ferramenta ela está acontecendo. Então, assim, os feedbacks vão aparecendo, a gente vai melhorando a cada momento, né? Ela tá sempre se construindo, mas ela já tá muito legal, o pessoal já tá gostando muito. Deixei os feedbacks aqui para vocês lerem. Nesse QR Code vai acessar, vai enviar vocês direto para o site em que vocês podem aderir. Então tá muito legal. E tem desconto de Black, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem com o cupom de desconto. Também temos, gente, que eu não posso deixar de falar desse curso maravilhoso, que é o curso DPC, do Planejamento até a Conceição, que é um curso em que eu e a Prof. Júlia, a gente pensou com muito carinho, pensando nos alunos que
né? Ficam em dúvida em relação a planejamentos práticos, então a gente trouxe casos práticos separados por categoria de segurado. Então, segurado empregado, contribuinte individual, facultativo, o que eu faço quando isso aparece? Deixei separado por categoria de segurado, que ficou muito, muito, muito legal mesmo. Bem prático. Como a gente faz o planejamento aqui no escritório? Realmente é o bastidor do nosso escritório. Depois tem os serviços consultivos que aparecem depois dos planejamentos. Então, acerto de vínculos de remunerações, retificação de PPP, pedido de estabilidade, o próprio pedido de aposentadoria e tudo com os nossos modelos. Então tá muito legal mesmo, muito legal mesmo. Tem aulas práticas rápidas, assim, 5, 10 minutinhos, em que a gente quer resolver realmente a tua dúvida. Então, tá um curso muito prático e é o bastidor do meu escritório da Prof. Júlia aqui. Realmente tá muito legal. Que mais, gente? Para hoje é isso. Eu nem sei quanto tempo deu. Vocês me perdoem de eu ter me atrapalhado um pouquinho com as tecnologias, mas eu acho que a gente segue do jeito que tá. Acho que deu para ser um conteúdo bem proveitoso. Na próxima aula eu vou estar mais craque. Assim, é prática, né, gente? Prática é tudo. A gente fazer do jeito que dá, a gente começa como dá, nas melhores condições que a gente tem. A gente dá o nosso melhor. Eu tô aqui dando o meu melhor mesmo, mas a gente, né, acontece esses percalços aí no meio do caminho, a gente vai na prática mesmo, vai sem medo mesmo, né? E até a próxima, gente. Espero que tenham gostado e a gente continua aí toda semana com conteúdos muito legais, inclusive. Eu tô pensando, eu só vou melhorar aqui a minha dinâmica, mas em voltar com os conteúdos ao vivo. Depois vocês deixem aqui no comentário se vocês vão gostar dessa ideia. Certo? Até a próxima, meu povo.